Então, a gente vai falar, certo? O assunto de hoje é regra de 3 simples e regra de 3 composta. O que acontece? Vários exercícios que a gente vem fazendo ao longo do semestre, alguns deles, né, a gente responde através de regra de 3 simples. Mas só um dos tipos de regra de 3 que é diretamente proporcional. A gente vai ver quando se aplica a regra de 3 para variáveis que não são proporcionais e como é que se aplica a regra de 3 composta, ou seja, eu tenho mais de uma variável envolvida aí. Então, começando, a regra de 3 simples, ela é encontrada, certo? Para identificar um quarto valor que a gente não reconhece, certo? Mas a gente, para fazer uma regra de 3, a gente tem que ter pelo menos 3 valores. Então, o que é essa regra de 3? Aqui a caneta. Mesma coisa que a gente estava fazendo no último exercício aí, que era, vamos supor, ixi, agora eu esqueci qual é que a gente estava fazendo, mas do mapa, né? A gente estava relacionando 600 quilômetros, tá, para 12 centímetros. Se eu tenho 100 quilômetros, quanto vai ser isso em centímetros? Então, aqui eu vou utilizar uma regra de 3 simples direta, porque eu tenho 3 variáveis, ou seja, eu tenho 3 valores que eu conheço, e eu quero descobrir esse quarto, tá? Então, a regra de 3 ele serve para isso, para descobrir esse quarto valor aí. E aí, quando a gente está comparando duas grandezas que são proporcionais, ou seja, que elas têm relevância, a gente pode utilizar a regra de 3. Se essas grandezas elas não são proporcionais, então a gente não adianta a gente utilizar a regra de 3, que não vai dar certo. Exemplo, lá, lembra na sala de aula que a gente fez aquela medição de braço, antebraço, altura e circunferência abdominal? E aí a gente viu que existia a relação entre o tamanho do braço e o tamanho da perna, ou o tamanho do braço completo, né? Do membro superior, do membro inferior, e tinha relação entre o braço e o antebraço. Então, ali eram grandezas proporcionais. Então, se a gente fez a medida e a gente viu que, basicamente, as medições, a proporção se mantinha entre as pessoas, independente do sexo, independente da altura, independente do peso, tudo mais. Mas, quando a gente fez a comparação entre a altura e a circunferência abdominal, essas duas variáveis, elas não são relacionadas. Então, a gente tinha mudança em relação a isso. Então, quem era mais magro era diferente de quem era mais cheinho, tá? Que tinha mais circunferência abdominal. Então, essas são grandezas não proporcionais. Então, a gente precisa entender. Por isso que a regra de 3 é aplicado quando existe proporção entre as grandezas. Quando não tem proporção entre as grandezas, então a regra de 3 não se aplica. Você pode ficar tentando fazer regra de 3, mas não vai sair do canto, tá? E a primeira, ou a regra de resolver de como resolver essa regra de 3, certo? É através da solução desse problema em você precisar separar as grandezas. Primeira coisa é você entender que grandeza a gente está falando. Então, lá naquele exemplo do mapa, eu estou falando de distância, que estava em quilômetros. E aí, a primeira grandeza seria a distância real, né? Então, essa é a primeira variável que você tem. E outra, a gente tem a distância no mapa. E aí, que equivalia a 12 centímetros. Isso aí é a distância do mapa. Então, eu tenho duas variáveis. Uma é a real e a outra do mapa. Então, elas são proporcionais. Se a gente trabalha com escala, se a gente trabalha realmente em proporção, então essas variáveis, elas estão correlacionadas. E isso a gente vê tanto para medição, como também em todos os outros exemplos, alguns exemplos, né, de biologia. Se eu falo que uma planta, ela cresce, por exemplo, vamos supor, 0,1 milímetros por semana, eu estou colocando aí uma variável,
tá? Se agora eu quero saber quanto ela vai crescer em 10 semanas, eu posso fazer uma regra de 3. E aí eu preciso colocar a variável por centímetro embaixo da incógnita que eu quero saber, ou seja, do quanto eu quero saber disso a longo prazo, e também tempo por tempo. Então, eu preciso estabelecer essa tabela que ele fala. Separe a primeira tabela. Então, você vai falar, aqui no meu caso, é distância, e a outra unidade é tempo. E aí eu faço isso e sei se essa grandeza é proporcional. Se o exercício está dizendo que ele é proporcional e que aquilo ali tem uma relação, então ok, pode ser feito através da regra de 3. Se ele não deixa claro que aquilo ali é proporcional e você não sabe que aquilo ali é proporcional, então a regra de 3 provavelmente não vai funcionar. Depois a gente precisa identificar, depois a gente monta essa tabela, se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional. Aqui pensando, então toda vez que a planta, com o passar do tempo, a planta ela tem o desenvolvimento e o crescimento dela sempre, né, ela sempre está crescendo, então eu sei que é proporcional. Então, quanto mais tempo ela passa, maior ela vai ficando, tá? Então, isso é diretamente proporcional. Exemplos de inversamente proporcional é quando um está crescendo e o outro está diminuindo. Exemplo, se eu estou trabalhando numa equipe e aí eu tenho uma equipe de 5 pessoas, tá? E aí essas 5 pessoas conseguem produzir, vamos supor, 5 computadores, tá? Se eu aumento o número da minha equipe, se eu passo, em vez de trabalhar com 5 pessoas, eu trabalho com 10 pessoas. Esses 5 computadores, eles vão ser feitos de forma mais rápida ou mais lenta. Se eu aumento o número de pessoas, esse computador ele vai ser feito de forma mais rápida, tá? Então, por exemplo, aí é uma situação de inverso. Outro, a questão do Inter. Se você tem um Inter para entregar, se toda vez você tem uma equipe de 10 pessoas que estão trabalhando, certo? Se eu aumento o número de pessoas daquele grupo, teoricamente, eu vou fazer o trabalho do Inter mais rápido. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu sei, professora, que a grandeza ela é direta ou inversamente proporcional? Com o exercício, com a prática, com o pensamento, tá? Aí, o que eu sugiro? Você esquece o número e você vai pensar na variável. Ah, se eu trabalhar mais, eu vou produzir mais? Sim. Mas se essa equipe ela crescer, esse mesmo trabalho ele vai ser feito em mais ou menos tempo. Ah, se eu tenho mais gente trabalhando, então em menos tempo eu consigo fazer aquele trabalho, tá? Então é sempre um raciocínio. Não tem como a gente afirmar que toda vez aquilo ali vai ser proporcional ou aquilo ali não vai ser proporcional. Tem que raciocinar, tem que pensar. Depois monta-se essa proporção, que é isso aqui que a gente fez. Se for diretamente proporcional, então você faz meio pelos extremos. Se for inversamente proporcional, você vai ter que inverter os valores, tá? E resolver isso de forma cruzada. Então vamos aqui para a tabela. Eu estou falando que essas grandezas elas são proporcionais. Então, se eu estou aumentando o tempo, não, vou falar de distância e tempo. Se eu aumento a distância, eu também posso aumentar o tempo aí para alcançar um espaço, para chegar em algum lugar, tá? Então, se elas são diretamente proporcionais, você vai fazer a equação, montar essa regra de 3, meio pelos extremos, sem problema nenhum. Mas se essas grandezas, elas são inversas, ou seja, se uma cresce e a outra decresce, a gente não pode montar essa regra desse jeito. A gente vai ter que inverter a posição. Então, se for diretamente proporcional, então seria A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. E aí, meio pelos extremos. A1 vezes B2, A2 vezes B1. Resolveria o problema. Mas quando é inverso, esse número tem que inverter. Então, provavelmente, você pode ficar com A1 dividido por A2. Só que quando é inverso, esse número aqui, esse denominador tem que
virar numerador, tá? Então, isso inverte essa posição aqui. Então, isso aqui é igual a B2 dividido por B1. A gente tem que inverter a posição aqui dessas incógnitas. E agora sim você vai fazer meio pelos extremos quando for indireta, tá? Então a gente precisa ter esse raciocínio. Por isso que eu digo, regra de 3 resolve muita coisa, mas tudo depende se aquilo ali for proporcional ou que aquilo ali não for proporcional. Tá? Deixa eu vir para cá. Então, diretamente proporcional, tranquilo, você vai fazer, coloca essa sua primeira incógnita. Então, o exemplo lá do mapa seria 600 dividido por 100 é igual a 12 sobre x. Então, B2 se transformaria em x. E aí, meio pelos extremos. A gente fez 600 vezes x, que é igual a 100 vezes 12. E aí seguiu o cálculo matemático para resolver isso, sem problema nenhum. Mas se a unidade elas fossem inversamente proporcionais, a gente teria que inverter uma dessas posições. Poderia ser o A ou poderia ser o B, só não pode inverter os dois, tá? Só um dos dois vai ser invertido. Se essa proporção que a gente viu lá do mapa, ela fosse inversamente proporcional, então exemplo, tá? Aqui seria 600 dividido por 100. E aqui 12 dividido por x. Mas aqui ele diz ser inversamente proporcional, isso aqui teria que ser invertido. Então, seria 100 dividido por 600, que é igual a 12 sobre x, tá? Então, seria 100x, 100 vezes x, que é igual a 600 vezes 12, tá? Então, grandezas, quando são inversamente proporcionais, a gente precisa dessa inversão. Que aqui pode ser feito desse jeito, ou você pode inverter, em vez de inverter a distância, você pode inverter aqui, essa distância em quilômetros, pode inverter isso aqui em centímetros, que vai dar no mesmo. Então, aqui eu vou manter 600 dividido por 100. Agora que eu vou inverter o x com 12. Então, x vem para cima e o 12 vem para baixo. Que vai dar no mesmo. 100 vezes x dá 100x, que é igual a 600 vezes 12. Certo? Então, não tem problema se você inverte a primeira incógnita ou se você inverte a primeira variável ou você inverte a segunda variável. Vai dar no mesmo, tá? Você vai chegar ao mesmo resultado. Mas a inverso tem que ter essa mudança aí de proporção, tá? E aí, diretamente proporcional pode ser para crescimento, como pode ser também para diminuição. Então, a medida, vamos supor, você está fazendo, nessa questão de emprego, quanto menos pessoas trabalham, menos o governo vai arrecadar imposto, tá? Então, são proporções, só que essas proporções, elas são, estão no sentido de diminuição, tá? Mesma coisa, quanto mais pessoas trabalham, mais o governo arrecada imposto. Então, são variáveis correlacionadas, mas uma está crescendo e as outras estão diminuindo, tá? Inversamente proporcional vamos supor, deixa eu ver um exemplo aqui de governo. Deixa eu ver, inverso, que seja inverso. Pronto, se a gente diz não, também eu ia falar do corona, mas aí também é direto. Se as pessoas, se aumenta o número de pessoas em isolamento, menor o número de infectados, né? Porque se a gente tem uma proporção de isolamento de 70% da nossa população, a gente tem uma taxa de infecção menor. E à medida também que as pessoas saem de isolamento, vai aumentando a taxa de
transmissão do vírus. Então, também estão diretamente correlacionados. Não estou lembrando no exemplo agora de inverso. Deixa eu ver. Quanto mais você... pode ser questão de exercício. Quanto mais exercício físico você faz, mais... Não, aí é perda de peso também, né? Você perde peso. Então, também direto. Sei lá, não lembro não. Mas, enfim, a gente vai ver aqui os exemplos. Ele está falando aí nesse primeiro exemplo, para a gente ver a regra de 3 diretamente. Ele fala, um reservatório de água está inicialmente com 60% da sua capacidade. É acrescentado 30 mil litros de água, passando mesmo para 90% da sua capacidade. Dessa forma, podemos concluir que a capacidade do reservatório ele quer saber a capacidade do reservatório, então a capacidade do reservatório é 100%, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Regra de 3. Quanto mais litros esse reservatório vai absorvendo ou vai sendo armazenado, maior sua capacidade chegando ao máximo, né? Então, se eu tenho um balde e eu vou enchendo, essa proporção de capacidade vai aumentando até chegar ao máximo possível, tá? E aí ele fala aí, se ele estava inicialmente com 60 e ele passou a ter 90%, então qual é a diferença entre 60 e 90? Uma subtração, né? 90 menos 60 é igual a 30%. Então, 30% equivale a 30 mil litros de água. Então, a regra de 3. Se eu sei que 30% ele consegue armazenar, né, em 30%, 30 mil litros, quanto é isso quando ele tem a capacidade dele completa, 100%? X. É direto. Quanto mais litros tem, maior a porcentagem de capacidade sendo atingida. Então, isso aqui é uma relação direta. Então, eu posso fazer de meio pelos extremos sem problema nenhum. Então, 30 vezes x, 30x, 100 vezes 30 mil. Vou colocar aqui mais os 2 zeros. Tá? X, esse 30 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 30. Corta-se 0 com esse 0, corta-se esse 3 com esse 3, e aqui fica 1. E aí, quanto é a capacidade desse reservatório? 100 mil. E qual a unidade? Em litros, tá? Então, letra C de casa aqui, certo? Então, isso aí é um exemplo de regra de 3 direta. Aqui tá tudo mais detalhadozinho, eu fiz para vocês. Aqui eu fiz 60, depois eu fiz para 100, mas você já pode fazer direto, como eu fiz lá no exemplo, sem problema nenhum, que dá no mesmo, 100 mil. Para o exemplo aqui de inversamente, vamos lá. Para a realização do Inter são necessários 5 alunos. Estes alunos realizam o trabalho em 20 horas. Então, a gente tem aqui quais são as variáveis? Aluno e a outra variável está em hora, certo? Infelizmente, um desses alunos precisará se ausentar. Em quantas horas o trabalho será realizado? Então, eu tinha 5 alunos e passei a ter quantos alunos agora? Se eu perdi um, passei a ter 4. Eles trabalhavam 20 horas. E agora esse pessoal vai fazer quanto no mesmo tempo, tá? Para fazer o mesmo trabalho. Então, vê, à medida que diminui o número de alunos, esse pessoal vai trabalhar mais ou menos horas. Isso aqui, se eu diminuo o número de pessoas, e mais tempo eles vão precisar para fazer esse trabalho. Então, é como se cada pessoa precisasse trabalhar 4 horas para completar o trabalho. Se eu diminuo para 4 pessoas, então essas mesmas
pessoas, essas 4 pessoas, elas vão ter que trabalhar muito mais, porque elas vão ter que compensar o trabalho do ausente. Então, esse tempo aí que vai levar para realizar o mesmo trabalho, ele vai ser aumentado. Então, você vai ter mais carga de trabalho. Então, são relações inversas. Sendo inverso, uma dessas variáveis aqui tem que ser invertida. Eu vou inverter o que está em x, tá? Então, eu mantenho 5 dividido por 4 vai ser igual a x dividido por 20. E agora eu posso fazer meio pelos extremos, certo? Então, 4 vezes x, 4x. 5 vezes 20. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 5 vezes 20 dividido por 4. Aqui eu posso cortar 20 com 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. Tá? Então, a gente vai ter um trabalho aí de 25 horas para completar essa atividade do INTA. Então, são relações inversas sendo visualizadas, tá? Não adiantava você montar essa regra de 3, se, por exemplo, você montasse essa regra de 3 normal, achando que isso é direto, tá? E aí 20, né, dividido por x. Faz a operação 5x é igual a 20 vezes 4. 5 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 4, 16. Faz sentido você, no trabalho, herder uma pessoa e esse trabalho ficar mais rápido, ficar mais eficiente? Não faz sentido, tá? Então, 16 horas não é o que vai acontecer. Essas pessoas vão ter que trabalhar mais tempo para poder realizar o trabalho da outra que está faltando, tá? Então, essa aqui não é uma regra de 3 direta, é uma regra de 3 inversa. Por isso que vocês também, que eu fico batendo na tecla com vocês, que vocês têm que ver se aqueles números eles fazem sentido. Se aquilo ali não está fazendo sentido, então tem alguma coisa errada, tá? E principalmente quando a gente está falando de regra de 3, se as variáveis elas são inversas. Geralmente, quando se fala em trabalho, em carga horária, provavelmente aquilo ali pode ser inverso. Tem que analisar cada caso. Tá? E aqui está a explicaçãozinha bonitinha. Como direto e proporcional, como não é. Certo? Dúvidas em relação à regra de 3 simples? Para a gente passar para a composta. Ups, todo mundo. A regra de 3 composta é a mesma coisa da simples, tá? O que fala, a diferença é que como a gente está trabalhando com mais de 2 grandezas. Então, eu estou associando aí, por exemplo, distância, tempo e trabalho. Ou pessoas, distância, horas, certo? Então, eu estou trabalhando com mais variáveis, mais de 2 variáveis. A regra de 3 simples, eu utilizo 2 variáveis. A regra de 3 composta, eu utilizo 3 variáveis ou mais, 3, 4, 5, tudo depende aí do que o exercício fala. Só que, para resolver a regra de 3, você também precisa saber se aquilo ali é diretamente proporcional ou aquilo ali é inversamente proporcional, tá? E a diferença é que você precisa isolar a incógnita, precisa isolar o x, o valor de x que você quer descobrir, certo? E a mesma coisa, você monta a tabela, vê se as proporções se elas são diretamente ou inversamente proporcional, isola-se a incógnita e vai resolver o problema. Exemplo, a gente aqui tem 4 grandezas, tá? E aí vamos supor que eu quero descobrir esse x aqui. Para eu montar essa incógnita, se todo mundo é diretamente proporcional, a gente vai fazer A1 dividido por x, certo? É igual a B1 vezes C1 vezes D1 dividido por B2, se tudo é direto, tá? Vezes
C2 vezes D2. Agora, se, por exemplo, eu monto a tabela e a incógnita está aqui em C, tá? Eu botei Y agora. Como é que a gente precisa resolver? Dessa forma, a gente precisa isolar isso aqui. Então, seria C1 dividido por Y é igual a A1 vezes B1 vezes D1 dividido por A2 vezes B2 vezes D2, certo? Então, toda hora, na grandeza que essa incógnita vai aparecer, que eu quero descobrir, a gente precisa isolar ela de um lado da equação. E do outro lado da equação, fica as outras variáveis. Isso se for diretamente proporcional. Se for inversamente proporcional, então cada grandeza aí tem que ser invertida. Então, vamos supor, a gente analisou todas as grandezas, certo? E verificou que ela é direta, a B é inversa, a C é direta e a D, ela também é direta. Se eu quero descobrir aqui de novo o X, como é que eu faço? Se essa aqui é a inversa, se a B é a inversa, então aqui também vai ter que mudar de posição. Então, eu vou isolar aqui o A, que é o que eu quero descobrir. A1 dividido por X é igual a, se isso aqui é inverso, então B2 que vai para cima. Então, B2 vezes C1 vezes D1, que é dividido por B1 vezes C2 vezes D2, tá? Então, toda vez quando você monta a tabela, você tem que saber se aquelas variáveis elas são diretas ou se elas são inversas. E aí você monta a sua equação. Então, a regra de 3, ela dá muito mais trabalho do que a regra de 3 composta dá muito mais trabalho do que a simples, certo? Porque a gente tem que identificar cada variável. E a gente analisa se essa variável ela é direta ou inversa frente ao que eu quero saber. Então, eu preciso comparar. Se eu quero descobrir aqui quem é a variável da grandeza A, tá? Então, eu tenho que comparar A com B, A com C, A com D. Eu não posso comparar, por exemplo, D com C, D com B e D com A. Se é A que eu quero descobrir. Então, você sempre está relacionando a que você quer descobrir com as demais do exercício, com as demais do problema, tá? Lembre-se disso, porque é isso que vai facilitar na hora de saber se aquilo ali é direto ou se aquilo ali é inverso. E aí você identifica se é diretamente ou inversamente proporcional. E aí, exemplo, se tudo for direto, tranquilo, sem problema nenhum. Se tudo é diminuindo, não tem problema. Se tudo é aumentando, também não tem problema, porque isso é reflexo de diretamente proporcional. Mas inversamente proporcional, como eu falei, a gente tem que inverter a posição dessas nossas variáveis, tá? Como exemplo, fala aí, você troca a posição e segue a proporção, segue montando o cálculo, sem problema nenhum. Então, se é inverso, muda-se a opção, tá? E aí, exemplos de diretamente proporcional. A gente tem aqui uma fábrica de brinquedos, 4 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Então, quais são as variáveis que eu tenho? Homem, carrinho e dias, tá? Tenho 4 homens com 20 carrinhos sendo produzido em 5 dias. Quantos carrinhos, ou seja, X aqui que ele quer descobrir, serão montados por 8 homens em 16 dias? Se eu falei que aqui está já dizendo que é diretamente proporcional, mas no exercício ele não disse se é diretamente proporcional ou não. Eu tenho que fazer o raciocínio. Então, como é que eu faço? Como eu falei, a gente tem que isolar a variável carrinho, que é que eu quero descobrir. Se eu for, por exemplo, produzir mais carrinhos, se eu quero produzir mais carrinhos, isso aqui é uma hipótese, tá? Eu não estou dizendo que vai produzir mais.
Se eu produzo mais carrinhos, para eu produzir mais carrinhos, eu vou precisar de mais ou menos pessoas. Então, se eu quero produzir mais carrinhos, eu vou precisar de mais pessoas, ou seja, mais homens sendo trabalhando, tá? Se eu quero produzir mais carrinhos, eu vou precisar de mais ou menos dias. Esquece homem, agora eu estou comparando carrinho com dia. Se eu quero produzir mais carrinhos, então eu vou ter mais dias para produzir. Então, isso é direto também, tá? Sendo direto, tudo direto, ótimo, resolvo o problema. Mas para resolver o problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar essa aqui, essa grandeza. Então, vai ser 20 dividido por x é igual a 4 vezes 5. Tudo isso dividido, porque eu estou fazendo direto, porque dá no mesmo, tá? Se eu fizer as variáveis, cada variável dividindo e multiplicando, porque não importa aí a ordem, que dá no mesmo, a mesma resposta. Então, 8 vezes 16, tá? Aqui eu posso fazer já uma redução, né? Eu posso cortar esse 4 com esse 16. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4, tá? Vou fazer meio pelos extremos aqui. Então, x vezes 5, 5x. Esse número 20 vai ser multiplicado com 8, que vai ser multiplicado por 4. Então, 20 vezes 8 vezes 4. Esse x aqui, esse 5 vai passar dividindo. Então, 20 vezes 8 vezes 4 dividido por 5. Vou cortar esse 20 com esse 5. 20 dividido por 5 dá 4. 5 dividido por 5, 1, né? Então, 4 vezes 8 vezes 4 dá quanto aí? 4 vezes 8 vezes 4. 4 vezes 8. 4 vezes 8 vezes 4. Dá 128 carrinhos serão produzidos. Faz sentido eu produzir mais carrinhos se eu estou aumentando o número de pessoas trabalhando e estou aumentando o número de dias trabalhando? Sim, faz sentido, tá? Então, a gente tem a resposta desse exercício aí, 128 carrinhos. Aí aqui tá mais bonitinho para vocês. Certo? 128 carrinhos aqui. Um exemplo de inversamente. A gente tem aqui uma variável de hora, outra variável de caminhão e outra variável de areia aí, certo? Nesse caso aqui, metros cúbicos, então é volume. Então ele fala aí, em 8 horas, 20 caminhões carregam 125 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 160 metros cúbicos de areia, tá? Então, eu tenho a variável hora, tenho a variável caminhão e tenho a variável, vou botar aqui areia, tá? Seria o volume. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 125. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 160 metros cúbicos, tá? Aí agora, quando a gente montou, a gente precisa saber se é direto ou se é inverso. Então, vamos falar em relação ao caminhão, né? Se eu aumento o número de caminhões que eu preciso trabalhar, certo? Para descarregar esse trabalho, para descarregar, por exemplo, areia, eu vou conseguir descarregar ela mais rápido ou menos rápido, tá? Se eu tenho mais caminhão, certo? Se eu aumento o volume que eu vou precisar descarregar, mais caminhão eu vou precisar. Então, isso aqui é direto.
Agora, se por acaso eu pego e diminuo, se eu, por exemplo, diminuo a hora trabalhada, eu vou precisar de mais ou menos caminhão. Se, por exemplo, eu aumento o número de caminhão, eu preciso de mais ou menos horas para o trabalho, para fazer aquele trabalho. Se eu aumento o número de caminhões, então eu preciso de menos horas, tá? Porque aí mais areia está sendo levado para lá, para o espaço que eles precisam, certo? Então, a hora, ela é inversa no número de caminhões. E aí, sendo inverso, a gente tem que inverter essa posição. Então, para a gente fazer, seria 20 sobre x. Se isso aqui é inverso, então a gente vai ter que trocar essa posição. Então, é 5 dividido por 8 vezes 125 dividido por 160, tá? Mesma coisa, agora a gente pode fazer a multiplicação aqui pelos extremos. Então, vai ser x vezes 5 vezes 125 é igual a 20 vezes 8 vezes 160, tá? Aqui você pode multiplicar ou já passar todos esses números multiplicados para a divisão, sem problema nenhum. Tá? Então, 20 vezes 8 vezes 160 dividido por 5 vezes 125. Tá? 20 dividido por 5 dá 4. Aqui eu teria divisão por 5, mas aí eu não vou dividir não, vou multiplicar logo. Então, 4 vezes 8 vezes 160 é igual a 5.120. Dividido por 125. Então, dividido por 125 equivale a 40,96. Isso aqui, horas, tá? Então, aproximadamente, isso aqui equivale a 41 horas de trabalho, tá? Ou 41 caminhões, horas não, caminhões, que precisam para fazer esse descarregamento, tá? Aí tá aqui para vocês, tudinho bonitinho. Esqueci de tirar aquilo ali, vou tirar. 16. Se fosse tudo proporcional, ia dar 16 caminhões só. Mas como assim? Eu tenho que descarregar mais areia, como é que menos caminhão seria? Tá? Então, por isso que essa aqui é um tipo de regra inversamente. Onde eu preciso, se eu tenho mais volume para descarregar e menos pessoas trabalhando, então eu vou precisar de mais caminhões para fazer esse serviço. E aí, esse é o exemplo de inversamente proporcional. Dúvidas?